Aí na gravação. Beleza. Pronto. Nada que uma reiniciada no computador não resolva. Deixa eu compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui. Tá vendo aí a minha tela? Sim, senhor. Sim, Ótimo. Aqui um conteúdo aqui do livro. Tá aqui. Dá para ver aí? sim. Sim, professor. Deixa eu ligar aqui. Aula passada, acho que já tem umas 2 semanas que nós iniciamos as derivadas parciais. 2 ou 3, eu não me recordo. Mas o fato é que eu já apresentei o conceito para vocês de derivadas, né? E o nome parcial, porque nós estamos trabalhando com funções de mais de uma variável. Sendo assim, como a derivada trata apenas de uma grandeza física, né? A variação dessa grandeza física, ou melhor, a taxa de variação, e quando nós temos mais de uma variável, aí nós temos que fazer o quê? Fazer com que as outras variáveis se tornem constantes. E aí calculamos a derivada uma a uma, né? Por isso que nós chamamos de derivadas parciais. E aí eu já fiz alguns exemplos, isso aqui é a definição matemática, né, analítica da equação da derivada, que é aplicar o limite. E também vocês viram que isso aí que é bastante complicado esse cálculo, né? Para isso que nós temos as propriedades, e aí nos ajuda muito na resolução desses problemas de derivadas. Então, não vou estar mais abordando essa definição, eu mostrei para que vocês compreendam o conceito. Então, só para refrisar, né? Acho que alguém pediu aí para fazer uma atividade de revisão. Eu vou passar uma lista de exercícios para que vocês possam treinar isso aí. E desse livro aqui que eu estou apresentando também. Então, aqui eu tenho um exemplo ó, de uma função, olha, 3x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. E se eu pedisse para vocês definirem a derivada desta função aqui, ó, quem é a derivada? Quem é a derivada? Uai, beleza. Desta função aqui. Se você for aplicar, aí eu posso dizer, ó, tem duas variáveis, x e y, né? Eu posso derivar em relação a x e a y. Mas se você for aplicar aquela definição de limite, olha só a definição aqui, ó, nessa solução. Olha como o cálculo é extenso, e lembrando que aqui o livro, ele tá cortando etapas, né? Ele queima algumas etapas, ele não mostra todos os cálculos. Então, por exemplo, isso aqui é porque ele já fez toda essa continha aqui, aí veio para cá, entendeu? Mas eu não preciso fazer essas contas aqui, ó. Olha o tanto de conta que é para você achar a derivada disso aqui em relação a x, ó. Lembra? Em relação a x, quanto é, ó? Pega esse 2, multiplica por 3, ó, 2 vezes 3. 6, tira 1, então vai ficar 6x. Aí aqui, ó, considerando o y constante, quem é a derivada de menos 2xy?
é menos 2y, né? Já que o 2 é constante, o y também. Então, fica 6x menos 2y. E a derivada de y ao quadrado é zero, porque y é uma constante. E a derivada de qualquer constante é zero. Então, só olhando para cá, eu sei que a derivada é 6x menos 2y, que é essa resposta aqui, ó. 6x menos 2y. Olha que eu não precisei fazer essas contas todas, né? Então, isso aqui é a importância das propriedades para a gente estar utilizando no cálculo das derivadas, sem usar essa definição aqui. Ok? Então, isso aqui foi a derivada em relação a x, para derivar em relação a y. É só considerar o x constante. Então, considerando o x constante, isso aqui é zero. O que é zero? Porque tudo isso aqui é constante, ó, não tem variável aqui, não tem a variável y aqui. Como aqui já tem a variável y, quem é a derivada disso aqui, ó, em relação a y? É menos 2x, né? Menos 2x, ó. E quem é a derivada de y ao quadrado? 2y. Então, fica menos 2x mais 2y. Se você descer aqui, ó, menos 2x mais 2y. Mais uma vez, não precisei fazer essa conta toda aqui, ó. Ok? Então, isso aí foi o que a gente já veio trabalhando. Claro que isso aqui é uma função simples, é uma função polinomial. À medida que essas funções vão ficando mais complexas, a gente tem que usar outras propriedades que eu expliquei. Propriedade, a regrinha do produto, a regra do quociente e a regra da cadeia. Então, basicamente, com essas três regras, nós conseguimos resolver qualquer questão de derivadas. Ok? Então, só para lembrar também, isso aqui é uma nomenclatura de derivada. Ó, esse Dzinho também expliquei na aula passada, né? Isso aqui é uma nomenclatura de derivada parcial. Ok? Essa notação aqui, ó, é uma nomenclatura de derivada normal, uma derivada de uma variável apenas. Nós vamos usar nós vamos usar aqui, ó, ou essa nomenclatura aqui, esse Dzinho, ó, derivada parcial de z em relação a x. Ou essa daqui, ó, também aqui é uma nomenclatura, ó, d1 de f de xy, significa que eu quero a derivada dessa primeira variável, né, dessa função. Ó. Então, quem é a variável 1? É a primeira, x. Então, D1 significa que é a derivada da função em relação a x. Isso aqui é uma outra nomenclatura, ok? Não gosto muito não, mas se vocês quiserem usar, não tem problema. Podemos usar isso aqui também, ó. Eu poderia usar aqui, ó, df de dx. Prefiro isso aqui. Essa daqui. Bom, vamos embora seguindo aí. As definições, isso aí a gente já viu, já trabalhou, exemplos. Exemplos. Aqui eu tenho mais exemplos. Isso aqui a gente já fez muito mais coisas mais difíceis na sala, né? Depois eu vou deixar como exercício para vocês. Exemplos. Também mais exemplos, né? Aqui eu tenho uma função. Ele está pedindo para você calcular, você verificar isso aqui. X vezes a derivada em relação a x, mais y vezes a derivada em relação a y, mais z vezes a derivada em relação a z. É igual a isso, né? Então, não vou fazer esse exemplo, porque isso aqui é simples. Tem alguns exercícios aqui, ainda vou passar, mas o tema da aula de hoje são derivadas de ordem superior. O que significa isso?
é a derivada da derivada, beleza? E isso aí tem muitas aplicações na engenharia. E eu até citei como exemplo na aula passada aplicações para encontrar máximos ou mínimos, né? Por exemplo, se eu quiser minimizar um custo de um determinado projeto, eu posso usar esses conceitos de derivadas, ou se eu quiser maximizar o lucro de alguma coisa também, de alguma função aí, eu consigo maximizar lucros. Isso aí eu só estou dando como exemplo, né? Tem outras coisas também que a gente pode utilizar. Não sei se vai ter aqui nessa sequência, senão eu vou abrir o livro ali, o Word, para a gente fazer uns exemplos. Regra da cadeia, né? Eu já ensinei para vocês essa regra da cadeia. Cadê as derivadas? Opa, aqui. Então, derivadas parciais de ordem superior. Então, foi onde a gente parou, né? Isso aqui é tudo exercício, depois vocês podem tentar fazer. Essas derivadas, elas são originadas a partir das derivadas primárias das funções. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma função, vamos supor uma função com duas variáveis. Essa função, vou tentar abrir uma lousa aqui. Essa função, ela vai te dar duas derivadas, correto? Exemplo. Cadê minha lousa? Estão vendo ela, né? Aí? Acho que dá. Sim. Então, por exemplo, se eu tenho uma função com duas variáveis, x e y, isso aqui é ruim escrever, mas... Isso aqui, se eu pedir para derivar essa função, eu vou ter a derivada. Isso é aquele Dzinho, viu? A derivada, a derivada de f em relação a x, e eu vou ter a derivada de f em relação a y, concorda? Função com duas variáveis, eu vou ter duas derivadas parciais, uma em relação a x e outra em relação a y, que são novas funções. Ok? Agora, e se eu pedir a derivada de segunda ordem, significa o quê? Significa que para essa função aqui, ó, você vai ter mais duas derivadas. Você vai ter a derivada desta função em relação a x e vai ter a derivada desta função em relação a y. Ok? Da mesma forma com essa daqui, ó. Nós vamos ter uma derivada em relação a x e vamos ter uma derivada em relação a y. Então, no total, serão quantas derivadas parciais de segunda ordem? Duas mais duas, 4. Ok? Se a função
fosse de 3 variáveis, x, y, z, quantas funções de segunda ordem eu vou ter? Me respondam aí. 6. Será? É 9. 9. Por quê? Como a função é 3 variáveis, eu vou ter a derivada em relação a x, a derivada em relação a y, e eu vou ter a derivada da função em relação a z. Então, inicialmente, eu tenho 3 derivadas. Só que cada uma dessa vai me dar mais 3. Vai me dar em relação a x, y e z. Essa daqui vai me dar x, y e z. E essa daqui vai me dar x, y e z. Então, serão 9. Ok? 9. Deixa eu abrir o Word, porque esse escrever aqui é muito ruim. Que calor! Calma. Daqui a pouco eu aumento a fonte. Só para ilustrar o conceito de derivada de segunda ordem, eu vou pegar uma função mais simples e aí a gente depois faz um exemplo mais elaborado. Então, imagina que é elevado a 2x vezes seno de y, ou seno de 5y. Tá bom aí? Tá sim. Tá, professor. Muito bem. Então, imagine que eu tenho uma função desse tipo aqui, ó. Uma função com 2 variáveis, exponencial elevado a 2x, vezes seno de 5y. Muito bem. E eu quero que vocês encontrem, né, ou determinem as derivadas parciais de segunda ordem desta função. Então, as derivadas de segunda ordem, para vocês determinarem, tem que primeiro encontrar a derivada de primeira ordem. Ok? Então, quando eu disser assim, ó, determine todas as derivadas de segunda ordem. Aí a gente vai encontrar primeiro as derivadas de primeira ordem para depois ir para as de segunda ordem. Então, bora lá?
Deixa eu colocar a notação aqui de derivada. A gente pode usar essa notação aqui, ó. Então, fica a derivada de f em relação a x, e eu preciso da derivada de f em relação a y. Se eu tivesse outra variável aqui, z, eu determinaria a derivada de f em relação a z. Ok? Então, seria 3 inicialmente para uma função de 3 variáveis. Como só é duas derivadas. Muito bem. Quem é a derivada da função com relação a x? Isso quer dizer que o y ou a outra variável vai ser constante. Então, esse y que nós vemos aqui, ó, isso aqui vocês têm que tratar como se fosse um número, como se fosse esse 5. Então, 5y é uma constante. É como se fosse um número. E o seno de um número, né, também é uma constante. Resumindo, tudo isso aqui, para mim, é um número, é uma constante. Então, para determinar a derivada, eu só preciso determinar a derivada de onde tem a variável, né, que eu estou interessado, que no caso é o x. Quem é a derivada de uma exponencial? Nós já trabalhamos com isso aí. Quem é a derivada de uma exponencial? É ela mesma. Se vocês olharem lá na tabela, vocês vão ver que a derivada da exponencial é ela mesma. Então, quem é a derivada de e elevado a 2x é ela mesma. Só que o problema lá na tabela está assim, e elevado a u. E aqui está e elevado a 2x. E aí sempre tem o quê? É elevado a u, no caso é ela mesma, mas sempre vezes a derivada daqui de dentro, ó, do argumento, ó, vezes a derivada de u. Ó. Quem é a derivada de 2x? 2. Então, a derivada da exponencial de e elevado a 2x, você repete a exponencial. Toda vez que tiver exponencial, ó, quem é a derivada? É a repetição dela, você repete, ó, dá um Ctrl C. E a única coisa que você vai ter que fazer é derivar o expoente da função exponencial. Se aqui fosse mais coisa, você derivava e colocaria o resultado aqui. Então, eu derivei a função. Como isso aqui é uma constante, gente, o que acontece? Eu tenho uma constante multiplicada. Vai continuar multiplicando aqui, ó. O que fez isso? Vai continuar assim, ó. Então, quem é a derivada dessa função em relação a x? Isso aqui, para mim, é um número. Eu repeti o número aqui. E eu só derivei a exponencial de 2x, que é ela mesma, vezes a derivada de 2x, que é 2. Agora, quem é a derivada em relação a f, a y? A y, você vai considerar o x constante. Então, se é constante, eu já deixo isso aqui para cá, ó. Você já cola. É constante, eu não vou nem mexer nisso. Só vou me preocupar em derivar isso aqui, ó. Quem é a derivada do seno de 5y? Vai lá na tabelinha e veja quem é a derivada do seno de uma função. Vamos supor que aqui seja u. Seno de u é o cosseno. Cosseno de u. E a derivada. Só um minuto aqui para atender essa ligação que eu retorno. Peraí. Alô? Oi, tudo? A Marcileia? Sei. Não. Diz aí.
Pronto, desculpa aí, pessoal. Bora lá. A derivada do seno. Quem é a derivada do seno? Olharam aí na tabela? É o cosseno de U vezes a derivada de U. Muito bem. Quem, no caso, seria o U? O U seria 5y. Ok? Então, como a derivada do seno é o cosseno, então fica cosseno de U. No caso, o nosso U aqui é isso aqui, ó. Vezes a derivada de U. Então, quem é a derivada de 5y? É 5. 5. Acabou. Ok? Então, isso aqui, ó, são as derivadas parciais de primeira ordem. Beleza. Só que eu estou pedindo para calcular o quê? As derivadas parciais de segunda ordem. Então, cada função dessa, ó, cada resultado desse, vai me dar agora mais duas novas derivadas. Então, eu vou ter as derivadas para essa e vou ter as derivadas para essa função, ok? Deixa eu dar um espaço aqui, ó. Para essa daqui, eu vou ter... Vou até copiar, vou facilitar aqui. Derivada, vou botar um 2 aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu boto. Aqui, ó, derivada de segunda ordem, então a gente vai adotar essa nomenclatura. Da função que era em relação a x, aí eu vou derivar em relação a x de novo. Então vai ficar derivada de x vezes a derivada de x, e eu vou colocar de... Opa! X ao quadrado. Então fica essa nomenclatura aqui, ó, significa o quê? Que é a derivada de segunda ordem da função em relação a x em relação a x. Que não foi essa aqui, ó, em relação a x, não produziu isso aqui? Aí agora eu quero fazer o quê? Eu quero encontrar a derivada desta função em relação a x. E também quero encontrar em relação a y. Aí qual vai ser a nomenclatura? Vai ser essa daqui, ó. Derivada de segunda ordem. Aí eu vou colocar assim. Em relação a x. E vou colocar em relação a y. Ok? Significa que isso aqui diz que é a derivada da função em relação a x e depois em relação a x, e essa nomenclatura diz que é a derivada da função, né, de segunda ordem de x e depois de y. Entenderam isso aqui ou não, essa nomenclatura? Sim. Olha, de novo, que possa ser que tenha gente que não entendeu. Eu peguei a função, eu derivei em relação a x e eu derivei em relação a y. Aí agora você vai pegar essa nova função, trata-se como se fosse uma nova função, e vai derivar em relação a x, que é essa nomenclatura, e em relação a y, que é essa nomenclatura. Ok? Então, bora lá. Mesma coisa eu vou fazer para essa daqui, viu? Mesma coisa eu vou fazer para essa daqui. Eu vou já pegar essa nomenclatura aqui, ó. Trazer para cá. Então vai ser a derivada de segunda ordem, no caso aqui de y, duas vezes, né? Porque essa daqui é em relação a y. Então, em relação a y fica y ao quadrado. E aqui vai ficar em relação a y e aqui em relação a x. Só troquei. Porque essa daqui é em relação a y. Aí depois é que eu estou calculando o x. Muito bem. Então, bora olhar para cá. A nova função é essa, ó. Esquece essa de cima. Vou até deixar aqui.
Quem é a derivada desta função em relação a x? Em relação a x. Então, isso aqui tudo para mim é constante, ó, tá vendo? Ó? 2 é uma constante, 5 é uma constante, y é uma constante, seno de 5y é uma constante. Então, se isso aqui é tudo constante, ó, eu dou um Ctrl C, já trago para cá. Ó. É constante e está multiplicando. Então, para mim, agora só preciso definir quem? A derivada da exponencial de 2x. Ó. Quem é a derivada da exponencial? A gente já viu que é ela mesma, vezes a derivada de u, né? No caso, vezes a derivada de 2x, que é quanto? 2. Vezes 2. Acabou, tá aqui definido. Se quiser arrumar depois, é só multiplicar 2 vezes 2 dá 4. Ficaria 4 seno de 5y vezes exponencial de 2x. Beleza. Agora, em relação a y, desta função em relação a y. Então, se é em relação a y, isso aqui para mim é constante, ó. Isso aqui é constante. Eu já trago para cá, ó. Só preciso definir quem é a derivada do seno de 5y. Quem é a derivada do seno de 5y? O cosseno vezes a derivada. Cosseno de 5y vezes a derivada de 5y, que é 5. Ok? Então, quiser multiplicar aqui 2 vezes 5, 10. E pode deixar 10 exponencial vezes cosseno. Acabou. Tá aqui minhas duas derivadas, né? Dessa primeira. Preciso fazer isso para essa outra função aqui que a gente derivou. Então, bora lá. Agora, olha para essa derivada. Eu quero agora a derivada em relação a quem? Em relação a y, né? Porque é y e y. Então, quem é a derivada disso aqui em relação a y? Eu vou pegar isso aqui é constante, isso aqui é constante. Ok? Então, já vou trazer para cá, ó. Isso aqui vezes 5, tá vendo? Porque isso aqui é constante, isso aqui é constante. Só preciso derivar o cosseno de 5y. Quem é a derivada do cosseno? É o menos seno de u vezes a derivada. Menos seno. Esse menos eu posso até deixar ele aqui no finalzinho para não atrapalhar. Então, vai ficar menos seno de u vezes a derivada de u, né? Então, vezes 5. E 5 vezes 5 é 25. Então, tá aqui. Para essa de baixo, eu vou derivar em relação a quem? A x agora, né? Hã? X. A gente fez aqui em cima em relação a y. Agora eu quero em relação a x. Tanto faz a ordem, viu? Você pode escolher qualquer ordem. Então, em relação a x, essa daqui em relação a x, isso aqui tudo é constante, ó, porque é y, né? Então, isso aqui é constante, eu dou um Ctrl C, Ctrl V, só deriva a exponencial. Quem é a derivada da exponencial? É ela mesma, vezes a derivada do expoente, que é 2. Pronto. Está aqui minhas 4 derivadas parciais de segunda ordem. Essa aqui também. Alguma dúvida? Tranquilo. Observe que não tem nada de novo. A questão é só aqui notação, nomenclaturas. Aplica-se os mesmos conceitos de derivadas, as mesmas propriedades. Então, dada uma função, você, se quiser determinar a derivada de segunda ordem, você determina a derivada de primeira ordem. Aí, do resultado, você deriva de novo. Ou seja, derivou 2 vezes. Se eu quisesse a derivada de terceira ordem, aí você ia ter que derivar essa função aqui. Que aí eu derivo a de segunda ordem para me dar a derivada de terceira ordem. E assim sucessivamente, se for pedido, óbvio.
Mas na questão da engenharia, de aplicação prática, nós trabalhamos aqui só com segunda ordem. Ok? Bora fazer um exemplo do livro. Coloco aqui para vocês. Aí depois eu corrijo. Olha, aqui no livro ele tem as notações, tá vendo? Pode ser essa notação aqui, pode ser essa notação, pode ser essa notação, ou pode ser essa notação aqui que é a que a gente estava trabalhando. Essa ou essa. Tem várias notações, tá vendo? Colocar lá nos exercícios. Aqui, ó. Nesses exercícios. Vamos fazer aí. Quer fazer em qual? Como exemplo. Hum? A 20? Deixa eu dar uma olhada na 20. Cadê a 20? Eu fiz, é parecido com essa que eu fiz agora, né? Justamente. Ah, é bom fazer um diferente. Faz a 21, ó. A 21. Essa 21 é difícil, viu? Não, então deixa. Vai cair ela na prova? Ué, pode ser. É o que eu estou dizendo assim, é porque isso aqui tem um arco tangente. Aqui tem regra do quociente. Ixi, vai ficar grande demais, é Vai mesmo. ficar grande, principalmente quando for derivar a segunda vez. Vai ficar a aula todinha e não vai Pois. acabar. Isso aqui é bom Não, para casa, então. que aí você pode pegar a tarde todinha, do domingo, do sábado, trabalhar nela. Feriado. Ela é grande. Aparente não dá para ver assim não, né? Mas quando você derivar uma vez, que derivar a segunda vez, meu amigo, vamos fazer assim para ver se entenderam o conceito. Fazer essas aqui, essas primeiras, aí depois a gente aumenta. Pode ser essa 4, ó, interessante, ou... Pior que Escolhe aí o senhor. tudo grande, viu? Tudo grande, tudo Pois é, grande. tô vendo. Não, mas sei lá. Bora para essa 4. Tentem fazer aí. Às vezes engana, você vê pequenininho assim, mas depois quando vai fazer, meu amigo. Vamos lá, trabalha na 4. Ih, peraí. Deixa ela bem aqui. Deixa eu até deixar ela destacada. Vou pegar uma água aqui. Só um minuto. Deixa eu mutar aqui meu microfone, calma aí.
E aí? Como é que estamos? Oi, o derivado fazendo derivada da derivada agora. Ótimo. E os outros? Vou mostrar aqui para vocês uma coisa que eu tô trabalhando aqui. Deixa eu ver aqui se dá para ver aqui. Calma aí. Vai. Cadê, bicho? Pra ver não, né? Peraí. Vou fazer melhor. Eu vou botar aqui o celular. Como é que eu entro aqui? Tá ruim, depois eu mostro. É um robozinho. Fazia. Já sei. Por que que não tá mostrando? Tira esse filtro aqui. Esse espelho tá refletindo, por isso que eu boto o filtro. Deixa eu vir para cá. Aí. Aqui. Acho que agora vai. Olha só isso. Calma aí, deixa eu pegar. Mais de longe. Tá vendo? É um robô, professor? É. Esse robozinho aqui, ó. Tá vendo? Ó, o sensor de cor aqui em cima. Ó. Aí tem um sensor de distância aqui. Eu estou terminando de programar ele para ele montar esse cubo mágico. Então, ele vai montar o cubo mágico mais rápido do que qualquer ser humano. Vira aí. É interessante. Isso aí é o projeto de pesquisa que eu estou orientando 3 alunas da engenharia, são 3 bolsistas, né? A gente escreveu um projeto, foi selecionado pelo CNPq, concorreu no Brasil todo, e essas meninas ganharam bolsas, né, para estarem desenvolvendo esse projeto. Aí a gente já montou o robô, aí agora está na parte de programação, então está quase terminando o programinha para ele montar o cubo. Aí pode fazer várias coisas, né?
Bora lá, eu vou resolver, hein? Senão vocês vão demorar aí a noite toda. Professor, resolve, você vai essa questão aí do ln aí, quando é a derivada da derivada dele. Tá, vou resolver. Deixa eu ver só quem é a função. E elevado a menos x sobre y é elevado a menos x sobre y mais ln de y sobre x. Mais ln de y sobre x. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Y sobre x. Tá. A nossa função é essa daqui, ok? Então, bora lá. Vamos derivar. E aí nós precisamos das derivadas de primeira ordem. Essas aqui, né? E das derivadas de segunda ordem. Então, deixa eu colocar aqui. Beleza. Então, bora lá. Derivada de primeira ordem. Derivada em relação a x. Tem x aqui? Tem. Então, aqui vai ser derivado. Tem x aqui? Tem. Então, aqui também vai ser derivado. Então, bora lá. Quem é a derivada da exponencial em relação a x? É ela mesma vezes a derivada. Isso. É ela mesma vezes a derivada disso aqui, né? Em relação a x. Aí aqui eu tenho duas opções, né? Dois caminhos para resolver isso aqui. Uma de forma direta ou outra usando a regra do quociente. Vocês que sabem, quer que eu use qual? Mostra as duas aí para nós ver mais fácil. Tá. Então, quem é a derivada disso aqui, ó, em relação a x? De forma direta, imagine que x aqui é sua variável e tudo que não for x é uma constante. Então, qual é a constante que está multiplicando x aqui? Menos 1. Menos 1 dividido por y, concorda? Sim. E y também é constante. Então, ó, a constante aqui é menos 1 dividido por y. Porque esse número aqui, ó, menos 1 dividido por y, quando eu multiplicar por x, vai me dar menos x sobre y. Ok? Então, isso aqui é de forma direta. A outra forma, né, para dar menos 1 sobre y, é usar a regra do quociente. O que diz a regra do quociente? É a derivada da primeira, que é a derivada de menos x. Menos 1. Menos 1. Vezes quem? Vezes a segunda. Então, vezes y, ok? Essa é a regrinha. Menos 1, né? Menos a primeira, que é menos x, vezes a derivada da segunda. O que é a derivada de y? 1. 0, né? Porque y é constante. Eu estou derivando em relação a x. Dividido por y ao quadrado, pelo denominador ao quadrado. Aí, se você resolver isso aqui, ó, menos com menos é mais x vezes 0. Qualquer número vezes 0 é 0, né? Isso aqui some. Aí fica menos 1 vezes y é menos y.
Aí esse y aqui, ó, eu posso cortar com o quadrado de baixo, ó. Eu posso cortar esse y com esse quadradinho aqui, ficando só menos 1 sobre y. Ok? As duas formas, eu prefiro direto, porque aí eu nem trabalho com isso aqui. Eu faço a coisa direta. Aí vocês escolhem. Qual é a forma direta? Eu quero derivar x. X está aqui, ó. Qual é o número que está multiplicando x? Menos 1 sobre y. Estão vendo? Ok? Então, essa derivada aqui é essa derivada da primeira parte. Ainda tem a derivada da segunda parte. Então, mais a derivada do ln. Então, quem é a derivada do ln? Se você olhar aí na tabela, a derivada do ln é 1 dividido por u. U, no meu caso, é isso aqui, ó. É 1 dividido por u vezes a derivada de u. Se você olhar lá na tabela, está escrito dessa forma. Então, vai ser 1 dividido por u. Mas quem é u? U é isso aqui, né? Vai ser 1 dividido por u vezes quem? Vezes a derivada de u, vezes a derivada de y sobre x. Mas quem é a derivada de y sobre x? Aí eu posso fazer também de duas formas. De forma direta ou usando a regra do quociente. Usar a regra do quociente é aquela regrinha, a mesma regrinha que eu acabei de usar aqui. E de forma direta, a única coisa que você vai ter que fazer é trazer esse x aqui para cima, ó. Esse x vindo aqui para cima, ó. Como é que eu trago um denominador para cima do numerador? Como é que eu trago uma fração? Como é que eu pego esse denominador e jogo ele aqui para cima? Eu inverto ele, lembra? Então, isso aqui... eu vou dar um zoom aqui, só para vocês entenderem, ó, bem aqui, ó. Isso aqui, gente, isso aqui é a mesma coisa disso aqui, ó, de y vezes x elevado a menos 1. Só peguei esse x aqui, que isso aqui é x elevado a 1, né? Porque é x. Trouxe aqui para cima, eu inverto o sinal do expoente. Então, isso é a mesma coisa disso. Mas é mais fácil você derivar isso, ó, porque como é que eu derivo isso aqui de cara? Eu pego esse número, desço ele multiplicando e tiro 1 daqui, não é isso? Então, a derivada vai ficar quem? Menos y vezes x elevado a menos 2, ok? Não é isso? O menos 1 não desce? Tem a derivada disso aqui. Derivada disso aqui. O menos, em relação a x, né? O menos 1 desce multiplicando, então vai ficar menos y vezes 1, que é o y, né? Vezes o x. Aí eu tiro 1 daqui, fica x elevado a quanto? Se eu tirar 1. Menos 1. Não, se eu tirei 1, menos 1 tirando 1, fica... Nada, 2? De fato. Né? Menos 1. Menos 1 dá menos 2. Então, a derivada disso aqui, ó, de y sobre x em relação a x, é isso aqui, ó. Aí eu tenho essa forma. Se não quiserem fazer dessa forma, pode usar a regrinha do quociente. Qual é a regrinha do quociente? Derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela
pela segunda ao quadrado, pelo denominador ao quadrado. Aí você vai chegar nisso aqui também. Ok? Então, derivada do ln é 1 sobre u vezes a derivada de u. Que é a derivada disso aqui? Acabamos de fazer ali. Deu isso aqui. Só pegar esse menos aqui, ó, trazer ele para cá para não poluir muito minha equação. Agora, cara, você viu aí que tá uma coisa assim? Imagina agora a gente derivar isso. Já vai ser uma coisa maior ainda. Então, o que que eu vou aconselhar? Você dá uma organizada. Claro que essa função, do jeito que está aqui, se você pegar assim, você vai dizer, professor, isso aqui não tem aplicação prática nenhuma. Isso é mais só para a gente entender o conceito de derivada de segunda ordem. Depois eu posso fazer um projeto ou uma aplicação na prática para que vocês vejam onde a gente usa isso aqui mesmo, entendeu? Depois desse exemplo aí, eu posso até passar como exercício, e aí a gente pode discutir na próxima aula esse exercício. Mas isso não tem aplicação prática, por isso que está dando umas coisas assim, às vezes absurda ou difícil. Então também não se preocupe. Podem às vezes ficar, ai meu Deus, muita conta, muita coisa. Gente, contas, quem vai fazer para você são os softwares, são os aplicativos, ok? Então, basta você ir entendendo a coisa, entendendo o mecanismo. Não precisa se preocupar com muita conta matemática, não, que quem faz isso para a gente aqui é calculadora, é aplicativo, ok? Então, não se preocupe muito com isso, não, porque se eu colocar isso aqui num software, pedir para calcular a minha derivada, ele vai me dar isso aqui. Bom, só para organizar aqui, ó, eu tiraria esse menos daqui, colocaria esse menos aqui, ficaria assim, né? Pronto. Aqui ainda pode cortar, ó, se você pegar aqui, ó, y, com esse y, eu posso cortar, entendeu? Isso aqui eu posso cortar, ó, esse y com esse y, para facilitar a minha conta quando eu for derivar a segunda ordem. Aí esse x que está aqui embaixo, ele sobe aqui para cima, ó, que é 1 sobre y sobre x. Ó, essa continha aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa disso aqui, ó, x dividido por y. Por isso que eu cortei esse y com esse y. Aí ficou x vezes x elevado a menos 2. Multiplicação de potência de mesma base. Ó. X vezes x elevado a menos 2 é x elevado a menos 1. Então, isso aqui corta. Só isso. Isso para facilitar a derivada de segunda ordem. Eu vou fazer só essa primeira, porque senão vai tomar muito tempo e não tem muito sentido, que é uma coisa repetida. Vocês vão fazer essa outra aqui em casa. Essa segunda parte, que é a mesma coisa. Então, essa aqui é a derivada da função em relação a x. Deu isso aqui, ó. O que que a gente vai ter que fazer agora? Derivar isso aqui de novo em relação a x. Depois a gente vai derivar isso aqui em relação a y. Ok? Então, bora derivar isso aqui em relação a x. Ó, tem x aqui e não tem aqui. Sinal que eu não preciso usar nenhuma regrinha. Isso aqui é constante, ó. Bora lá. Quem é a derivada da exponencial? É ela mesma. Né? Como aqui tem uma constante, então já vou dar um Ctrl C aqui, ó. Jogar aqui. Ela mesma. Vezes o quê? Vezes a derivada daqui de dentro, ó. Ele não está selecionando. Vezes a derivada disso aqui, ó.
né? Não é assim que diz a propriedade, a derivada exponencial é ela mesma vezes a derivada de u. E quem é a derivada disso aqui? Isso aqui a gente já fez, né? A derivada disso aqui é quem? É menos 1 sobre y. Menos, com menos, dá mais 1 sobre y. Então, 1 sobre y vezes 1 sobre y é 1 sobre y ao quadrado. Tá aqui, tá pronto. E agora a derivada disso aqui. Ah, eu fiz dessa primeira parte, né? Falta disso aqui, ó. Que é a derivada disso aqui em relação a x? Eu desço esse número, né? Multiplicando, ó, menos com menos. Menos 1 vezes menos dá mais. Tirando 1 daqui, menos 1 dá menos 2. Então, ficaria essa aqui, ó. A derivada de segunda ordem. Em relação a x. Em relação a y, tem y aqui. Aí o negócio vai ficar feio, ó, porque tem y aqui e tem y aqui. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é um produto. Tá vendo que é um produto? Se é um produto, eu tenho que usar a regra do produto. E a regra do produto diz o quê? Que é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Olha como, tá vendo que vai ficando mais difícil essas derivadas de segunda ordem? Mas não se preocupem, porque esse exemplo aqui é um exemplo que não tem muita cara prática, não. Peguei mais que era lá do livro para a gente treinar. E como eu disse, eu vou pôr um exemplo da prática para vocês exercitarem. Então, bora lá. Vamos derivar isso aqui, ó. Vou usar a regra do produto aqui, ó. Regra do produto. Então, isso aqui vai ser minha primeira função. E aqui vai ser minha segunda função. Então, a regra do produto diz que é a derivada da primeira função. Aí, quem é a derivada da primeira função? Eu vou até colocar aqui um parênteses. Derivada da primeira função é a derivada da exponencial, né? Quem é a derivada da exponencial, gente? Ela mesma. Vezes a derivada daqui. Né? Em relação a y. Como o y está aqui embaixo, eu vou usar aquele artifício de trazer ele aqui para cima. Ó. Isso aqui vai ficar y elevado a menos 1. Da mesma forma que eu fiz lá embaixo. Isso aqui fica y elevado a menos 1. Então, vai ficar vezes, né? Menos x vezes y elevado a menos 2. Porque não é y elevado a menos 1, aí quando você deriva, menos 1 fica menos 2. Então, a derivada da primeira, ó, deu isso. Vezes quem? Vezes a segunda função, que é isso. Vou copiar. Mais a primeira função. Vou colocar aqui parênteses. Mais a primeira função. Vezes a derivada da segunda. Que é a derivada de 1 sobre y. Aí ou vocês usam a regra do quociente ou faz aquele artifício que eu estou dizendo. Traz esse y aqui para cima, ó. Trazendo esse y aqui para cima, fica y elevado a menos 1. Então, quem é a derivada de y elevado a menos 1? A gente já viu aqui. Y elevado a menos 1 fica menos y elevado a menos 2. Então, ó, a derivada da primeira vezes a segunda função
mais a primeira função vezes a derivada da segunda, que é essa daqui. Então, isso aqui é essa derivada aqui, ó. Ainda falta derivar isso aqui. Em relação a y, isso aqui não tem y, então é zero. Ok? Então, a segunda função deu isso aqui. Nossa resposta. E a de x deu isso aqui. Tá vendo que vai ficando grande? Imagine, porque isso aqui ainda é pequeno. Agora, imagine se isso aqui fosse um pouquinho maior. Se fosse essa daqui, por exemplo, que tem tangente a -1, ó. Ixi. Ou aquela que vocês queriam. Essa daqui, ó. Isso aqui vocês iam ficar aí a noite todinha para fazer. Ok? Então, como exercício, só para treinarem, vocês vão fazer depois essa segunda parte aqui. Então, deriva essa função em relação a y. Aí põe aqui. Aí esse resultado que tiver, você vai derivar de novo em relação a y e depois vai derivar em relação a x. Ok? Então, treine isso em casa depois. Mas agora, eu quero apresentar aqui para vocês um exemplo prático de um projeto. E aí, eu quero que vocês pesquisem e tentem fazer também em casa, até como um exercício, ok? E aí, próxima aula lá, presencial, eu só tiro as dúvidas de vocês e aí a gente dá sequência no assunto. Deixa eu ver se eu tenho esse projeto aqui. Ô, rapaz, o que eu tô fazendo, hein? Para diminuir o zoom. Aqui, né? Vamos procurar aqui alguma coisa que a gente pode aplicar na engenharia. Que até agora isso aqui é só coisas matemáticas, tá vendo? Isso é coisa só matemática. Eu quero procurar alguma coisa que a gente aplique na engenharia. Aqui já está. Tá vendo? Aqui já é uma aplicação, mas aqui é derivada de primeira ordem. Usa a lei do gás ideal para encontrar a taxa de variação da pressão no instante em que o volume do gás é 80 metros cúbicos e temperatura. Então, tá vendo? Isso aqui são exemplos de aplicações práticas. Isso aí depois é bom vocês se inteirarem disso aí. Mas vocês vão ter tempo ainda lá na frente para trabalhar com essas questões. Eu quero trazer para vocês um probleminha de segunda ordem. Deixa eu ver aqui, ó.
Aplicações, ó, tá vendo? Deixa eu achar uma aplicação aqui. Eu vou dar uma geral, uma explicação e vocês vão fazer ela em casa. Rapaz. Cheguei na onde eu quero. E ó, esse exemplo aqui que eu queria trazer para vocês, ó. Ó, determina as dimensões relativas de uma caixa retangular. Caixa retangular aqui, ó. Que isso aqui poderia ser, por exemplo, o projeto de uma caixa d'água ou de qualquer outra coisa, com concreto ou com qualquer outro material, madeira, vidro. Então, determina as dimensões relativas de uma caixa. Quando eu digo assim, determina as dimensões, eu estou atrás de quê? Eu estou atrás de que vocês determinem o comprimento, a largura e a altura. Isso aqui são as dimensões da caixa. Então, determinar as dimensões sem a tampa, quer dizer o quê? Nós não temos tampa aqui, mas eu poderia incluir a tampa. Então, de paredes aqui eu tenho o quê? Eu tenho essa parede aqui, eu tenho essa parede aqui, essa outra e o fundo, né? A base. Ok? Muito bem. Sem a tampa e com um dado volume, o volume não foi dito na questão, sendo usada a menor quantidade de material possível em sua fabricação. Olha o que ele falou. Determina as dimensões de uma caixa retangular, poderia ser outro formato também, sem tampa, com um dado volume. Então, o volume, como eu não sei o volume, eu vou chamar de V. Mas se eu dissesse que minha aplicação, eu quero um volume de 100 litros, 1000 litros, ou qualquer volume, eu poderia estipular o volume, beleza? O exemplo não está aqui, mas você pode adotar V. Ou seja, olha, um exemplo desse tipo, eu posso usar derivadas de segunda ordem e derivadas também de primeira ordem, obviamente, né? Para calcular isso aqui. Para calcular essas dimensões aqui, ó. E o cálculo está explicado aqui, né? Você determina uma função de custo, já que ele diz que quer o custo mínimo, para que esteja a menor quantidade de material. Para você ter a menor quantidade de material, você tem que ter o quê? Um custo mínimo. Qual é o menor custo? Né? De que forma eu posso construir essa caixa gastando menos? Então, você vai ter que definir essa função de custo, que ele chama de S. E qual vai ser seu custo? O custo, você não vai ter que levantar essa parede aqui? E essa parede
ela tem uma largura e ela tem uma altura. Então, qual é a área dessa parede? É x vezes z, ok? Que tá aqui, ó, x vezes z. Cadê? X vezes z. Eu tenho essa outra parede aqui, ó. Tem essa outra parede aqui, ó. É y vezes z, não é isso? Não é a área dessa parede? Y vezes z, ó. Aí, se vocês observarem, essa parede aqui e essa de trás aqui, elas são iguais, né? É a mesma, não é isso? São as mesmas dimensões, ó, y vezes z. Por isso que aqui está 2 vezes y vezes z. Vocês observaram aqui a mesma coisa para cá, ó. Essa parede aqui, ó, é o mesmo custo da parede lá de trás, não é isso? Que é x vezes z. Por isso que está 2 vezes x vezes z. E no caso aqui, como eu só tenho a parede de baixo, da base, quem é a área disso aqui? X vezes y. Que está aqui, ó. Porque eu não tenho a tampa da minha caixa. Se na minha aplicação dissesse assim, construa uma caixa com tampa, eu teria que acrescentar a área dessa tampa, que seria x vezes y. Aí aqui ia ter que aparecer o quê? 2xy, igual está aparecendo esses aqui. Entenderam essa função de custo? Sim. Qual é a minha função de custo? Para eu levantar uma parede, como é que você compra material? Por exemplo, se esse material fosse de madeira, você ia chegar numa loja, numa loja de construção, uma empresa, e ia dizer o quê? Olha, eu quero, se você fosse fazer isso aqui com madeira, eu quero tantos metros quadrados para você colocar aqui, não é isso? Fosse de cerâmica, eu quero tantos metros quadrados de cerâmica para colocar na minha parede. Eu quero tantos metros quadrados de tijolos, né? Você calcula a área aqui, dá para saber quantos tijolos vai ser utilizado aqui. Então, esses custos você calcula pela área, por isso que a gente está calculando a área aqui. Muito bem, eu calculei a área específica de cada material, que tá, a minha função de custo está definida por isso. Eu preciso definir um volume, né? Já que ele falou aqui que a caixa tem que ter um volume, usando o menor material possível. Como a caixa tem um formato de um cubo retangular, qual é o volume de um cubo? Ou um volume de uma caixa retangular? Volume é quem? É a área da base vezes a altura, né? A minha base é isso aqui, ó. É x vezes y vezes a altura, que é z. Então, o volume de uma caixa dessa é x vezes y vezes z, ó. Tá aqui, ó. Muito bem. Aí agora aqui como essa função, trata isso aqui como uma função, viu? Essa função tem 3 variáveis, tá vendo? Ó? Tem x, y e z. Para ficar mais fácil a conta, já que nós temos essa equação aqui, ó, eu posso definir a outra variável em função do volume, já que o volume vai ser conhecido, o volume vai ser dado. Então, por exemplo, quem é Z aqui, ó? Quem é Z? Quem é Z? Eu posso isolar a variável, pegar essas outras variáveis e jogar para o outro lado, ó. Então, x e y está multiplicando, ele vai dividindo, ok? Então, Z
Z é quem? É V dividido por XY. Eu só peguei o XY e passei dividindo para cá, ó. Z é V dividido por XY. Então, substituindo Z aqui, nesta expressão, na minha função de custo, você vai ter XY. Aí, no lugar do Z aqui, ó, você vai colocar V sobre XY. V sobre XY. Aí vai cortar o X com X, sobrou isso aqui. No lugar do Z, você vai botar V sobre XY, aí vai cortar o Y, aí ficou 2V sobre X. Ok? O que é que eu fiz aqui? Onde tinha Z, substituir por V sobre XY. E aí minha função de custo ficou essa daqui, ó. Aí você diz, professor, isso aqui é uma função de quantas variáveis? Aqui está parecendo que é 3, né? X, Y e V. Porém, V vamos dizer assim, é uma grandeza conhecida. É um número, porque se eu pedir para você projetar uma caixa d'água, eu tenho que definir qual é o volume. Eu não posso dizer, projeta uma caixa d'água com volume V. Eu vou dizer assim, eu projeto uma caixa d'água que caiba 1.000 metros cúbicos de água, que caiba 100 litros de água, 1.000 litros de água. Então, eu vou te dar o volume. Então, isso aqui é um número. Isso aqui é um número. Então, de variável mesmo, eu só tenho x e y. Então, aqui eu transformei minha função, que era de 3 variáveis, em 2 variáveis. Ok? Então, você vai considerar o V como constante, como um número. E para encontrar as dimensões mínimas, que é o que diz no nosso problema, o nosso problema diz exatamente isso, eu quero a menor quantidade de material, você vai fazer o quê? Aí é onde entra a derivada, ó. Você vai pegar esta função que a gente acabou de encontrar e vai derivá-la em relação a x, que é o S, né? Que no caso poderia ser a nossa função f, e depois vai derivar em relação a y. Tá aqui, ó, derivada em relação a x. A derivada em relação a x deu isso aqui. E a derivada em relação a y deu isso aqui, ó. Então, para derivar isso aqui, ó, aí é simples, ó. Derivada desse aqui em relação a x, ó. Que é a derivada de xy em relação a x? É o y. Tá vendo? Y. Aí, quem é a derivada disso aqui em relação a x? Aqui não tem x, ó, é 0. Quem é a derivada disso aqui em relação a x? X está aqui embaixo, eu posso trazer ele para cima, x a menos 1, fazer aquela continha que eu fiz. Vai ficar menos x elevado a menos 2. E depois, se eu trouxer ele aqui para baixo, eu tenho isso aqui, ó. Então, depois vocês podem fazer a continha aí. Eu só estou agilizando para vocês. Então, resumindo, a derivada dessa função em relação a x é isso aqui. Em relação a y é isso aqui. Ok? E essa derivada de segunda ordem que ele calculou aqui, ó, tá vendo que a derivada de segunda ordem que ele calculou aqui, ó, isso aqui é só para demonstrar que é um máximo ou um mínimo de uma função. Né? Por enquanto, nós não precisamos disso aqui. Para este exemplo aqui, eu não preciso calcular isso aqui. Ok? Para este exemplo aqui. Vocês vão ter aplicações lá na frente que vocês vão precisar. Então, para este exemplo, o que é que nós precisamos? Dessas duas derivadas aqui, ó. Nós precisamos disso aqui e disso aqui. Uma vez você derivado isso aqui, ó, uma vez você tenha derivado, você vai igualar isso aqui a 0, ó. Olha como ele diz aqui, ó, a derivada de S em relação a x ele igualou a 0. E a derivada de S em relação a y ele igualou a 0. Isso aqui é uma regrinha, viu? Para encontrar máximos e mínimos, você sempre vai igualar a derivada a 0. É uma aplicação. Então, se você pegar esta equação aqui,
esta equação aqui igual a zero, você vai chegar nisso aqui. Se você pegar essa outra equação aqui e igualar a zero, você vai chegar nisso aqui. Ok? Aí agora aqui eu tenho o quê? Eu tenho duas equações e duas variáveis. Ó. Eu tenho a variável x e a variável y. V, lembrando que V é um número. V vai ser dado na questão, V vai ser um número conhecido. Então, por exemplo, se no nosso exemplo V fosse 1.000 litros, você ia colocar aqui 2 vezes 1.000, 2.000. Ia ter o número 2.000 aqui, ó. Aí ia passar o 2.000 lá para o outro lado, tá negativo vai positivo. E o problema se resume agora a resolver esse sisteminha aqui, ó, duas equações, duas variáveis. Sisteminha aí que a gente está acostumado a trabalhar, sistemas lineares, lá no terceiro ano científico, em álgebra também vocês trabalham com isso, né? É um sisteminha fácil de resolver. Resolvendo isso aqui, você vai encontrar o valor de x e de y. Encontrando x e y, você substitui aqui, ó, o valor de x e y, tem o valor de v, você conhece o valor de z. Entendeu? Então, com isso, eu determino x, y e z. Aí aqui ele está resolvendo, ó, y deu isso aqui, ó, x deu isso aqui, ó, x deu raiz cúbica de 2v. Então, se v for 1.000 ou for 500, por exemplo, 2 vezes 500 dá 1.000, raiz cúbica de 1.000 é 10, né? Então, eu teria o valor de x, eu teria o valor de y, e com o valor de x e o valor de y, você acha o valor de z. Ok? Entenderam o problema na aplicação prática mesmo? Eu creio que eu acho que deveria ter um exercício aqui. Se tiver, eu vou passar para vocês. Vocês fazem a mesma coisa, mas deixa eu ver aqui. Agora, olha, não sei se vocês notaram, vou até voltar lá. Vocês notaram aqui que o valor de x deu igual ao valor de y? Tá vendo? Ok? Notaram? Sim, professor. E se você Sim. substituir x e y aqui, vocês vão ver que z vai dar o mesmo valor. Quer dizer o quê? É dependendo, né? Dependendo do volume, né? Obviamente. Quer dizer que se for o mesmo material das paredes aqui, ó, para você achar um volume, para você achar um custo mínimo, esta dimensão x tem que ser a mesma do y. Então você tem que fazer isso aqui como um cubo. Seria onde você ia gastar menos material. Só que nas aplicações práticas, nem sempre os materiais das paredes são os mesmos. Aí depende muito da aplicação. Às vezes essas paredes é de um material, né? Pode ser de vidro, por exemplo, ou outro material. E a base aqui, ó, é um material diferente. A tampa pode ser um material diferente. Então, quando se tem materiais diferentes para as paredes, aí sim você vai ver que vai dar diferente aqui nessas larguras, nas alturas ou comprimentos. Muito bem. Acho que por hoje era isso. Vou passar aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui no livro mesmo. Um exemplo desse tipo aí.
Essa questão 23 aqui, ó. Questão 23. Quero que vocês façam essa questão 23. Então, quem não tiver o livro, tira uma foto aí. Tira uma foto aí da questão 23. E eu quero que vocês façam em casa. Próxima aula vocês me dão essa resposta. Foi parecidíssimo com esse exemplo que eu acabei de fazer aí agora, viu? A diferença é que, olha só, vocês vão projetar uma caixa retangular. Agora já foi dado o volume, tá vendo? O volume é quanto? 16. Então, o volume é 16 centímetros cúbicos. Já foi dado o volume. Só que a diferença agora essa caixa vão ter 3 tipos de materiais. Aquele exemplo que eu citei lá em cima era um único material. Poderia ser um material de concreto, de madeira, de vidro ou de qualquer outro material. Agora, ele está dizendo que tem que ser 3 tipos de materiais. O custo do material da tampa, então olha que também tem tampa, viu? A caixa retangular é fechada, significa que tem tampa. Então, naquela funçãozinha de custo, vai ter que acrescentar a tampa. O material da tampa e da base, então, o material da tampa e da base, o custo dele é 18 cents por centímetro quadrado, ok? Então, quando vocês encontrarem a área, ainda vai ter que multiplicar por 0,18, porque é o custo desse material por cada centímetro quadrado. Então, o custo do material das partes da frente e de trás, então, da frente e de trás, é de 16 centavos. Aí você vai multiplicar por 0,16. E o custo do material para os outros dois lados, para as laterais, é de 12 centavos por centímetro quadrado. Ou seja, naquela função de custo, vocês vão ter que multiplicar por 0,18, uma parcela, a outra por 0,16 e a outra por 0,12. E acrescentar a tampa, no caso lá, colocar mais um 2zinho lá. Entenderam? Beleza. Aí é só derivar. Não, primeiro isola o volume, substitui lá na função, deixa só com 2 variáveis e depois deriva e iguala a 0. Então, questão 23, eu vou até voltar lá, ó, só para... É muito parecido com o que a gente fez agora. A única diferença, ó, deixa eu só ver se eu volto aqui rapidão, ó. A única diferença é que aqui na função de custo, ó, aqui, ó, você vai ter que colocar um 2 aqui, ó, porque tem tampa agora, então vai ser 2xy, 2xz e 2yz. O volume V agora é conhecido, é 16, então vai ter um 16 aqui. E nesta função de custo, nessa funçãozinha de custo aqui, além disso aqui, você vai ter que colocar o custo do material, porque como o custo era igual aqui, ele não colocou. E como você vai ter custo, então, para essa área da tampa, qual é o custo? Aí você coloca aqui, vezes 18, 0,18, vezes 0,16, vezes 0,12. Então, vai ter um númerozinho multiplicando aqui também, ó. E o restante da conta segue o que está aí. Professor, Oi. no caso nós temos aí o X, o Y e o Z, né? Sim. Mas Ele quer que precisa de encontre. outra derivada para a tampa ou no caso pode pegar a base mesmo, a Não, área? é isso que eu estou dizendo. Aqui, esse exemplo não tem tampa, não é? Aham. Como não tem tampa, vocês estão observando que aqui não tem um 2, ó. No caso só acrescenta mesmo. Só acrescento 2, porque aí, ó, XY é só a área da base, ó. Quando eu colocar a tampa, a área da tampa é a mesma área da base, ó.
Por isso que aqui vai vir um 2xy. A questão aí no caso, o volume aí. No caso, permanece do mesmo jeito, x, y e z? Porque volume de uma caixa retangular é x vezes y É vezes três z. lados. São Hã? três lados, né? São Isso, três lados, né? isso. Você só vai agora, no lugar do V, colocar o valor do volume. Não, tranquilo. Beleza. E não esquecer de multiplicar aqui cada parcelazinha dessa, nessa função, pelos custos. Ok? Aí, chegou aqui, isolou, derivou, igualou a zero, resolveu o sisteminha, vocês encontram x e y. Encontrando x e y, substitui aqui nessa equação e vai encontrar o z. Então, vocês vão determinar x, y e z. Aí, o que eu quero é isso. Vocês vão dizer, olha, professor, x tem que ser 10 centímetros, y tem que ser 8 centímetros e z tem que ser, sei lá, 12 centímetros, qualquer coisa aí. Vocês vão encontrar isso, x, y e z. Ok? Então, Ok. bom final de semana. Tiraram a foto? Sim. Sim. Passa depois aí no grupo para quem não tirou, quem perdeu. Mas tá aí lá no livro, ó, página 327. Deixa eu ver. Página, na verdade, 996. 327 é aqui no PDF, né? Página 996 está o problema. E a explicação, pelo menos dessa outra parte, tá aqui mais para cima um pouquinho, ó. Tá aqui nessa página 991. Ok? Muito bem. Então era Ô, isso. Jefferson, boa noite, Bom bom final de semana. Boa noite a todos. Qualquer coisa eu tô por aí, viu? Valeu, professor. Boa noite. Bom final de semana pro senhor. Vocês também.